Muito bem, senhoras e senhores, Mauro Ramos aqui falando para vocês e a gente vai falar hoje sobre hipertrofia, quais são os processos fisiológicos que envolvem a hipertrofia e por que tanta gente tenta entrar nesse processo e não consegue em tantas academias. Essas e outras informações a gente vai discutir agora no canal do Personal. Bem legal ter você aqui com a gente e se você já é inscrito, não esqueça de também ativar as notificações para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. Se não é inscrito, faça isso agora mesmo, se inscreva para a gente continuar dialogando e trazendo para vocês boas informações sobre treinamento físico, sobre emagrecimento e tudo que envolve o mundo das academias. Agora sobre a hipertrofia, a tão desejada hipertrofia por algumas pessoas, como que ela acontece, quais são os passos que fazem com que de fato ela aconteça tanto no homem quanto na mulher. É invariável a gente pensar que a hipertrofia vai acontecer para algumas pessoas de maneira mais rápida e fácil e para outras de maneira um pouquinho mais lenta e bem dificultosa. Por que isso acontece? Principalmente por fatores genéticos. E quando a gente fala da genética da hipertrofia, é claro que existem outros fatores ainda mais abrangentes, mas eu vou colocar para vocês um de extrema importância, do qual se a pessoa tem essa proteína a qual eu vou me referir em grande escala, ela de fato vai ter grande dificuldade em obter a hipertrofia. Essa proteína chama-se miostatina. Então, se a miostatina está atuante de uma grande maneira no sistema orgânico da pessoa, ela faz o que? Um contrabalanço. Quanto maior for o seu número, tão mais difícil será obter a hipertrofia, porque ela vai meio que segurar a síntese de novas proteínas. Ela vai ser um grande regulador, uma grande reguladora desse processo hipertrófico. O contrário é verdadeiro. Se a pessoa ela tem um nível um pouco mais baixo da miostatina, não tem uma proteína que faça essa regulação da hipertrofia. Então, a gente vai ter uma condição de hipertrofia maior. Relembrando, quanto maior for o número de miostatina da pessoa, tão menor será a hipertrofia. Quanto menor for o número da miostatina da pessoa, tão maior será a sua hipertrofia. Isso explica, por exemplo, porque tanta gente tenta hipertrofiar de tantas maneiras, suplementando, treinando bastante, mas não consegue o resultado daquela pessoa que começou a treinar há pouco tempo e já tem bons resultados. Então a miostatina é um fator totalmente atrelado à condição ou não do aparecimento do prosseguimento do processo de hipertrofia, tudo bem? E falando sobre a miostatina, a gente encaixa também um outro fator fisiológico que faz com que você tenha uma condição aumentada de hipertrofia ou não, que são as células satélites. Quando nós temos uma microlesão, seja ela por exercício, seja ela por qualquer tipo de esforço, naturalmente o seu músculo vai entrar em um processo inflamatório, ou seja, foi gerado ali uma certa dose, um nível de desgaste muscular. À medida que esse desgaste muscular aparece, o nosso sistema imunológico por si só começa também a atuar de modo a reparar o tecido que foi lesado, seja ele o posterior de coxa ou anterior de coxa, o peito, as costas, enfim, qualquer tipo de músculo esquelético vai sofrer esse processo de microlesão. O treinamento por si só, quando a gente pensa no treinamento de força, nós fazemos o quê? Um grande volume de trabalho adequado pensando nas microlesões. Então essas microlesões elas necessitam de quê para que sejam de fato sanadas, para voltar a um estado saudável? Precisa essencialmente que haja a função imunológica, de
todos os componentes do sistema imunológico, mas sobretudo falando sobre o músculo das células satélites, que nada mais são, como a gente vai pensar que o próprio nome dela vai denotar a sua função, elas se chamam satélites porque de fato elas estão ali ao redor, no entorno das fibras musculares. No entanto, elas estão ali quietinhas enquanto está tudo bem, quando não há microlesão. Uma vez que existe a microlesão, ela vai migrar para o tecido que foi lesado e a partir dali ela vai começar a meio que servir como um curativo, ela vai se aderir dentro dessas fibras, ela vai fazer uma espécie de curativo e a partir desse curativo a gente naturalmente terá um processo já de maior espessura de fibra, o que caracterizaria também a hipertrofia, tá certo? Então nós falamos da miostatina. Quanto maior a miostatina, mais difícil vai ser a sua condição de hipertrofiar. Quanto menor for a condição da miostatina para a pessoa, tão maior será a sua condição de hipertrofia. E falamos agora sobre as células satélites. As células satélites, elas virão num auxílio de reparo tecidual gerado por exercícios ou qualquer outro tipo de esforço. Quando a gente pensa no treinamento, no exercício em si, nós focamos os preparadores físicos, os personal trainers, eles focam uma ideia dentro do objetivo da pessoa, fazendo com que haja um grande volume de microlesão que não seja maléfico, mas que a partir daquela condição de microlesão criada em determinado segmento corporal, haja todas essas condições acontecendo, principalmente da migração de células satélites para o tecido lesado. Lembrando que ela vai se aderir, ela vai fazer como se fosse um envelopamento, um curativo no tecido, gerando por si só um aumento na espessura da fibra muscular. Tá ok? Falando agora sobre a síntese das proteínas, a síntese proteica. Se nós levamos em consideração tudo aquilo que nós falamos sobre miostatina, sua regulação genética de condição para hipertrofia, se nós falamos das células satélites resultantes diante as microlesões geradas pelo treinamento físico, agora a gente entra numa outra etapa, a síntese de fato de novas proteínas, a formação de novas proteínas contráteis, de novos filamentos, ou seja, você vai ter um número maior de fibras no seu músculo de ação, seja ele qual for, estamos falando essencialmente do músculo esquelético. A síntese proteica ela vai precisar de algumas condições, a formação de proteínas precisa de algumas condições. Uma das condições justamente é o consumo de proteínas por si só. A gente está entrando um pouquinho na condição de nutrição. É claro que a gente não vai dar detalhes específicos sobre como fazer essa suplementação ou essa alimentação, mas é importante que se saiba que não basta apenas fatores genéticos e não basta que haja microlesão tecidual, desde que você faça uma boa alimentação e uma boa hidratação, você aí sim está gerando uma questão complementar para que haja síntese proteica. Caso contrário, você vai gerar todas aquelas microlesões e pode ser que você não venha a ter o aumento desejado de musculatura que você espera. Então a síntese proteica é de fundamental importância nesse processo de hipertrofia. E claro, falando sobre a alimentação e você dando substrato para que haja a condição de novas proteínas, a formação de novas proteínas, a gente também fala que a partir da contração muscular, a partir de tudo o que o treinamento de força envolve, você também terá algumas alterações hormonais, dentre elas as mais importantes, falando sobre hipertrofia. Um número aumentado de um hormônio chamado GH, um número aumentado de um hormônio chamado testosterona e um número aumentado de um fator denominado IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. E necessariamente o IGF-1 necessita de que você consuma carboidratos para que haja produção da insulina e ele atue naturalmente como uma somatomedina, tá? Então tudo isso que a gente está falando também decorre
em função das sínteses proteicas, tá? Então a síntese proteica é fundamental para que haja a condição do crescimento muscular. E pensando nisso, a gente agrega tanto a ação hormonal quanto a ação alimentar. Então é muito importante que a pessoa que espera hipertrofiar, ela tenha uma boa alimentação voltada para a hipertrofia. É totalmente diferente uma alimentação, um plano alimentar de uma pessoa que simplesmente quer manter o seu físico apto para fazer algumas tarefas ou uma pessoa que quer emagrecer. É totalmente diferente a disciplina envolvida para com a hipertrofia. Eu sempre falo, nesses anos de treinamento, nesses anos de experiência que nós temos enquanto academia, que é muito mais difícil para a pessoa de fato manter uma cadência de hipertrofia do que propriamente emagrecer. Então a hipertrofia ela necessita abundantemente de uma disciplina exemplar, tanto no treinamento, um treino de boa qualidade, de boa densidade, um treinamento com volume e intensidade adequados, a consciência da pessoa que para gerar hipertrofia, de fato, ela vai precisar com que esse treino seja bem intenso, com que esse treino seja muito produtivo e sabedoria também por parte da pessoa de dizer não para algumas coisas. Por exemplo, o açúcar em excesso a gente sabe que é terrível para a questão da hipertrofia, uma vez que ela vai jogar um pouquinho do seu nível de testosterona lá para baixo, sabendo que a síntese proteica precisa de uma testosterona minimamente elevada, você vai ter dificuldade em hipertrofiar sem sombra de dúvidas. A hipertrofia sempre vai levar em consideração componentes genéticos, como nós falamos, da miostatina, ela vai levar em consideração o nível de microlesões que você gerou a partir do treinamento e como que essas microlesões estão sendo sanadas pelas células satélites e por todo o aparato do sistema imunológico. E a hipertrofia vai levar em consideração também a questão da promoção que você vai dar para o corpo de realizar ou não a síntese proteica, a síntese de novas proteínas. E a partir dali, você de fato vai precisar de uma excelente alimentação, além de uma disciplina exemplar em todos os horários, em todos os processos. Portanto, está claro e fica ainda mais evidente por que tanta gente tenta hipertrofiar e muitas vezes não consegue. Porque não é um processo que é tão fácil. Exige muito esforço, muita disciplina e muita perseverança em processo. E a gente falou naturalmente do seu ponto, né? A gente ainda tem o porém também dos profissionais. A gente precisa dos profissionais para fazer as montagens de cardápio adequadas, então os nutricionistas capazes estão aí para isso, os personal trainers, todos aqueles que trabalham com treinamento de força nas academias precisam entender e modular muito bem essa questão de volume, intensidade e densidade de treinamento. Lembrando, quando a gente pensa em hipertrofia, a gente fala de um volume mais abrangente em relação a alguns exercícios. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar 2 horas na academia. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo, tá? Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou sobre essas elucidações, como que a gente pode melhorar e quais serão os próximos passos em relação a vídeos que nós falaremos aqui no canal do Personal. Mauro Ramos por aqui, meu grande abraço a todos, fiquem na paz.